com esses remanescentes o diabo não pode, porque vive uma vida de consagração. O diabo corre daquele crente que entra na igreja da glória sem parar. Glória, 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 glória. Ele sai, ele entra cheio e sai transbordante, porque ele não fica olhando para a cara dos outros. Ele não fica olhando se a igreja está bonita, se a igreja está suja, se a igreja está feia. Ele fecha os olhos e só fica dando glória, 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 aleluia, glória a Deus. E começa a pular, e começa a saltar, porque o negócio dele é adorar a Deus, é glorificar a Deus. Não é olhar a vida do irmão, não é olhar a igreja se está feia e se está bonita, mas o dever dele, a obrigação dele, o objetivo dele é de adorar, é de adorar. Quem veio aqui adorar, levanta a mão, glorifica a Deus, é tão quem. Bem-aventurado aquele servo aqui do Senhor, quando vier achar fazendo assim. Fazendo o quê? Jesus nos deu ordenanças. A primeira coisa que Jesus, quando voltar, quer ver a igreja fazendo é orando. É a primeira. Bem-aventurado aquele servo que, quando o seu Senhor voltar, o encontrar fazendo assim, orando. As nossas igrejas não oram mais. 5 minutos de oração já é muito, já cansa, já dói o joelho. Esquecem que oração é ter intimidade com Deus, é falar com Deus, é confabular com Deus, é abrir o coração para Deus, é falar com Deus e ouvir a voz dele. Na oração, Deus fala contigo e você fala com ele. Qual é o namorado ou a namorada que fica falando só, sem ter a participação do namorado? A namorada fala um pouquinho, o namorado também fala um pouquinho. É assim com Jesus. Você fala com ele, ele fala contigo. Ele fala contigo e você fala com ele. E tem muita gente que não gosta de orar, mas eu glorifico a Deus que os remanescentes gostam de orar. Os remanescentes gostam de subir monte. O remanescente gosta de pular e saltar debaixo da glória, do poder, da unção e da presença do Todo-Poderoso. Eu já vi gente pulando aqui, eu já vi gente pulando aqui, eu já vi gente dançando aqui. Cadê esse crente que gosta de pular, que gosta de sapatear? É isso, abra sua boca e glorifica o seu Deus. Você está na presença do Senhor. Hoje é congresso, é festa. Abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca. É glória para cima e fogo para baixo. É glória para cima e avivamento aqui embaixo. É glória para cima e unção aqui embaixo. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Sinta a glória de Deus, sinta a glória de Deus, sinta a glória de Deus. Grupo Risco de Deus, sinta a glória de Deus aí, sinta a glória de Deus aí. Receba de Deus. Nós estamos em festa. Receba, receba. Oh, a glória de Deus chegou, chegou. Sinta a glória de Deus aí. Sinta, 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 sinta. Receba de Deus, receba, receba de Deus aí. Deus vai tomar esse lugar hoje aqui. Deus vai tomar esse lugar aqui hoje. Faz um favor, filho. Senta naquela cadeira. Você pode sentar naquela cadeira ali no meio? Ezequiel, você pode fazer um favor? Você pode sentar ao lado do pastor? Eu vejo um rio de águas cristalinas passando aqui no meio. Ó. Nessa passarela, eu vejo passando aqui. É a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo. Você pode ver essa brasa de fogo que está caindo sobre a sua cabeça? Você pode ver essas brasas de fogo que estão caindo sobre a sua cabeça? Mas eu afirmei aqui
o primeiro quesito e a primeira responsabilidade que Jesus quer ver-nos realizando quando vier é a oração. Ele mandou a igreja orar, é ordem de Deus, é ordem de Jesus. Ele mandou você orar, Ele nos mandou orar. São Mateus, capítulo número 7, versículo 7, 8, 9 e 10. Olha o que diz a palavra do Senhor: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-lhe-á. Porque todo aquele que pede, aquele que busca e aquele que bate, abre-se-lhe-á. Qual é o homem que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Aí ele vira assim: vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo. Levanta a sua mão, pega a mão desse crente que está do seu lado aí, levanta a mão dele aí, passa fogo para ele, parece que já morreu, parece que está no sepulcro. Abre a sua boca, nós estamos em festa. Receba, receba. Agora você entendeu porque eu botei um do lado do outro, né? É para passar fogo aí, é para passar fogo. Eu vejo uma corrente de fogo nesse lugar. É para você passar fogo para esse crente que ainda não abriu a boca, que ainda não entendeu que nós estamos em festa, que esse lugar é lugar de glória, é lugar de poder, é lugar de Pentecoste, é lugar de unção. São Mateus, capítulo 6, versículo de número 10 e o versículo de número 13, diz a palavra do Senhor. Jesus nos ensinando a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensinou a orar, e tem crente que não sabe orar. Pede, 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 quer, de todo jeito, não pergunta se é de Deus, não se informa primeiro, não procura saber das coisas primeiro, mas quer. E quando recebe, vê que não foi bem aquilo que queria, se arrepende do pedido, porque não pediu segundo a vontade de Deus, até cai, porque não pediu mediante a vontade de Deus. Quer ter sucesso na sua vida? Se conforma com a vontade de Deus na sua vida. De Deus te deu 100, dê glória com este 100, dê aleluia com este 100, vença a vida com este 100 e deixa de estar pedindo aquilo que Deus não quer te dar. Deus nos ensinou a orar, Jesus nos ensinou a orar segundo a vontade de Deus, porque na vontade de Deus eu venço. Escute isso aqui toda a igreja: porque na vontade de Deus eu venço, porque na vontade de Deus eu realizo, porque na vontade de Deus eu chego, porque na vontade de Deus eu saio, porque na vontade de Deus eu volto, porque na vontade de Deus eu subo, porque na vontade de Deus eu desço, porque na vontade de Deus eu dou glória, porque na vontade de Deus eu piso e esmago